Luz Sideral, nossa reflexão semanal, o pão nosso da filosofia. Edição de número 83. Prosseguimos aqui então nas nossas reflexões de grandes temas, né? Hoje vamos fechar o tema aborto, drogas ou viver? É uma pergunta, né? É a última parte. Vamos então aqui trazer muita informação para todos, reflexão para todos que estão aí na sintonia da nossa programação. Apresentado por mim, Ataíde Alves, com a participação de amigos da Luz Sideral e da audiência na Terra e nas comunidades siderais. E por falar em audiência, agradecemos sempre a grande audiência em nossas reflexões aqui no Luz Sideral. E são muitas, manifestações que nos chegam de várias partes do Brasil e do mundo, até do outro lado do planeta, das Filipinas, olha só, nos chegou a mensagem da ouvinte Crystal Mai. Ela traduziu aqui a nossa palavra do português para o inglês, dizendo aqui: In my philosophical view, the Holy Spirit is not a singular entity, but rather collective of many spirits that have attained a certain level of evolution. These spirits are crucial and sustain the universe as we know it. Jesus, however, has ascended to an even higher degree of spiritual evolution. He has become a planetary God, meaning he is one with the Father. He has created and governed both the earth and the moon. One day we too shall attain this level of fullness. As Paul the Apostle says, till we all attain to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to full grow human, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Hages Crystal. Bem, traduzindo, na minha visão filosófica, o Espírito Santo não é um ser, mas sim espíritos que já atingiram um nível de evolução e estão envolvidos na manutenção do universo. Jesus já atingiu um grau um pouco acima destes e tornou-se o Cristo planetário, ou seja, um com o Pai, criou e governa a Terra e a Lua. Chegaremos lá também, porque, como dizia o apóstolo Paulo, todos alcançarão a plenitude da magnitude de Jesus. Abraços, Crystal. Ok, um grande abraço, obrigado pelo carinho, muita saúde para você, Crystal, muita saúde, muita paz, a sua família, aos amigos aí da capital das Filipinas, a bela cidade de Manila, uma grande metrópole, né, que lembra muito São Paulo, pelo menos pelas fotos, e quem conhece diz que é muito parecida com a capital paulista. Ela disse também que é muito longe do Brasil. Nada, é pertinho, só 18 mil quilômetros, mas de avião chega rápido, hein? Um abraço ao heróico povo filipino. Bom, dando sequência ao nosso tema, que é uma pergunta, né? Aborto, drogas ou viver? Claro, a resposta é óbvia, né? Viver. E viver com saúde física, ética, moral e espiritual, ou seja, viver com felicidade e toda a intensidade da vida planetária cósmica sideral. Disse o Cristo, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância, conforme se encontra lá no capítulo 10 do Evangelho do Cristo, segundo João. Ok, falamos bastante, né, no programa anterior, a edição 82. Quem não ouviu, pode ouvir aqui no canal sobre o uso das drogas e suas consequências. Lembrando que nos países onde houve a descriminalização ou a liberação das drogas, só complicaram as coisas, hein? Como mostra aí os dados, os números divulgados pela imprensa em geral. E hoje nós vamos encerrar este programa se aprofundando um pouco mais na questão do aborto provocado, intencional, aquele que tem o único fito, né, de se livrar do bebê. Esse é o aborto que nós estamos falando, que nós somos contra aqui. Nós estamos falando do aborto necessário para resguardar a vida da mãe quando ocorre aí as diversas complicações de gravidez. Não, esse até o bebê fica a favor da sua mãe aqui quando ele é impedido de descer, porque aí a mãe é que vai deixar de existir no plano físico, né? Então tem a interferência da medicina, né, na questão do aborto, que nesse caso, diante da situação, é permitido.
quando a medicina então é chamada para salvar primeiro a vida da geratriz. Mas é muito bonito ver que existem profissionais nesta área da ginecologia, da pediatria, da fertilidade e outras, né, que levam muito a sério a preservação da vida. Por isso eu quero reproduzir aqui com muito carinho e respeito a palavra retirada ali dos seus vídeos, né, da doutora Mayra Pinheiro, que assim se pronunciou quanto ao aborto. Sou médica pediatra há 32 anos e há 30 eu trabalho em unidade de terapia intensiva, tentando salvar recém-nascidos prematuros e bebês portadores de outras doenças graves e devolvê-los todos os dias às suas famílias. Hoje eu me dirijo a vocês para falar da maior causa da minha vida, a luta contra o aborto ou simplesmente a luta pela vida humana, a ação que discute a possibilidade de descriminalizar o aborto em gestantes com até 12 semanas de gravidez, por uma decisão de juízes que parecem não entender ou desprezam a posição de milhões de brasileiros. O nosso país poderá ser mais um país transformado em um local que legaliza o assassinato de humanos inocentes, bebês que com 6 semanas de vida já têm onda cerebral, que com 8 semanas de vida têm batimentos cardíacos. Hoje eu peço a você, que é mulher, que pare para pensar antes de escolher o aborto como alternativa para os seus problemas sociais. Hoje eu peço a você, que é líder religioso, que ore fervorosamente pelos inocentes que já foram assassinados e pelos milhões que poderão ter sua condenação de morte oficializada por um tribunal. Hoje eu peço a você, que é médico, que não suje as suas mãos de sangue inocente. Pelo amor de Deus, não seja usado para torturar bebês, para desmembrar bebês, para destruir, desarticular, esmagar um cidadão, um membro da nossa humanidade. Os nossos bebês não podem gritar e nem podem escapar da morte, mas nós podemos dizer não ao aborto enquanto há tempo. E esse é o meu pedido muito triste hoje para vocês. Façamos a nossa parte, sejamos corajosos, vamos defender a vida enquanto ainda há tempo. Ok, então vamos defender a vida enquanto há tempo. Aí está, amigos e amigas, o apelo fervoroso e muito consciente de uma médica, né? A doutora Mayra Pinheiro, e como pediatra e mãe tem plena consciência do seu papel para defender a vida, sempre, né? E a luta em prol da vida é uma luta de todos nós, homens, mulheres, governos e organizações conscientes, né, com bom senso. Aliás, já falei aqui no programa anterior sobre minhas experiências, né, na breve passagem que tive pelo Canadá, em Vitória, capital da British Columbia, uma ex-colônia britânica, né? Quando lá estive no ano passado, tive também a oportunidade, né, de participar da campanha Pro-Life de uma equipe de religiosos católicos, comandada lá pelo meu amigo Steve, um jornalista como eu, aposentado, e estamos juntos aí na foto que aparece, né? Também o meu filho Alterlex, que morou inclusive muito tempo na casa do Steve e da esposa, a senhora Jane, que também é psicóloga, né? E os dois sempre fortes, realizando aí suas atividades em favor da vida humana na capital Vitória, né? E realizam esta manifestação semanal pro-life, portando aí cartazes, faixas, né, contra o aborto, em favor da vida, num dos entroncamentos, né, de rodovias, onde tem um hospital abortista, olha só, pois infelizmente o aborto foi aprovado por lá, né, assim como as drogas, e não por acaso o Canadá está vivendo um dos piores momentos em sua economia, com o agravamento aí do desemprego, da violência, empresas fechando, enfim, a crise em todos os sentidos está forte por lá, hein? Bem, só no Brasil, segundo a Câmara dos Deputados, em Brasília, o número de mulheres que praticaram o aborto no ano passado é de 800 mil, ou seja, quase 1 milhão de vidas de bebês indefesos foram ceifadas só em 2023. Imagina no mundo todo, então, hein? É realmente muito triste essa prática hedionda de assassinar crianças no útero materno, quando devia ser o local, o lugar mais seguro para o bebê, né?
sobre o argumento escuro e escuso, né, de saúde, em que muitos saem em defesa do direito ao aborto, inclusive o Estado, né, em muitas situações, para dizer que se trata de saúde pública, quando sabemos que os interesses são bem outros, bem diferentes, né? Mas fica para a reflexão do ouvinte. Como é tratado este assunto na visão do mundo espiritual? Já que ninguém morre em termos de espírito, de alma eterna. Para onde vai, então, os espíritos das crianças, vítimas do aborto, e como são conhecidos os abortistas por lá? Interessante saber, né? Olha só, André Basso me presenteou com um belo livro, muito interessante, com o título A Vida Além da Sepultura, de Ramatiz, que fez parceria com seu colega Atanagildo no mundo espiritual, e foi psicografado aqui na Terra por Hercílio Mais, o médio, o psicógrafo, o sensitivo, como dizemos. André, como podemos elucidar e ampliar mais o conhecimento de todos os nossos ouvintes sobre este tema à luz desta obra literária de cunho filosófico e espiritual? E, claro, a sua opinião também. Obrigado. Olá, amigos do Luz Sideral, 83º programa, com o tema Aborto, Drogas ou Viver? Que na descrição do vídeo, abaixo, você vai ter os links que vão reportar a vocês a 2 livros que eu considero importantíssimos. Gestação, Sublime Intercâmbio, é do médico e pesquisador Ricardo de Bernardi, de Florianópolis, do ano de 1993. Lá tem tudo sobre essa questão da gestação, sobre o prisma espiritual e os seus desdobramentos. E o livro A Vida Além da Sepultura, que trata do assunto da vida como um todo, do Hercílio Mais, pelo espírito de Ramatiz. E hoje nós vamos trazer a visão do livro A Vida Além da Sepultura, do espírito Ramatiz, através da psicografia de Hercílio Mais, médium brasileiro notável. Vamos falar um pouco sobre o aborto e os seus desdobramentos, a partir da página 202. Pergunta: sob a vossa opinião atual, quais os delitos humanos que poderão causar maiores prejuízos ao espírito quando desencarnar, criando-lhe situações as mais atrozes para a devida retificação espiritual? Responde Atanagildo: é provável que a minha experiência pessoal não seja a mais credenciada para aferir valores no mundo astral. Porém, 2 situações horrorosas nos charcos impressionaram-me vigorosamente, devido aos estigmas que se gravam no perispírito do desencarnado. Bem, esses charcos, aqui digo eu, são nos umbrais, nas regiões de trevas, são verdadeiros lamaçais, um verdadeiro inferno, como nós já tratamos aqui no outro Luz Sideral. Bem, prossigo. São crimes que geram as mais pavorosas situações no mundo astral inferior, assim como estigmatizam terrivelmente o perispírito. O perispírito é uma espécie de corpo astral que nós possuímos depois de desencarnar. Prossigo. Para as encarnações seguintes, pois em ambos os casos se trata de crime contra a vida, os abortadores profissionais são os maiores inimigos da vida e os piores carrascos das almas que se afligem para reencarnar. É inimaginável a tortura do ser que pede a bênção de um corpo que lhe destinavam para o seu progresso na matéria e esquecimento do remorso de suas culpas anteriores. Bom, o corpo ele é emprestado para cada um de nós. Nós somos entidades espirituais. Nós somos uma entidade única. Os nomes, os corpos, as famílias que nos são dados quando nós reencarnamos são coisas temporais. Não é o que somos, mas faz parte da nossa encarnação terrestre. O corpo é para que nós possamos evoluir nesse planeta Terra. Ele é emprestado pelos elementos químicos da natureza humana, da divindade, do cosmos, nos quais teremos que prestar severas contas. A fila para reencarnar é gigantesca. Muitos são aqueles que choram dolorosamente para reencarnar, ter uma oportunidade para retificar crimes que cometeram na Terra, dos menores aos maiores.
como estes que nós estamos tratando do aborto. É incrível como no século XXI, com tanta informação que se tem no Brasil, através da literatura espiritual, científica e cósmica, que muitos se aderem a essas práticas ilegais, antagônicas às leis divinas. Bem, Deus, o Criador, a divindade, não se aflige com isto. Ele estabeleceu leis divinas que agem automaticamente. Uma delas, como exemplo, é a lei da gravidade. Se você se jogar de um prédio, você vai se esborrachar. Ou, se você também colocar a mão no fogo, você vai se queimar. Se pular em alto mar e não souber nadar, vai morrer afogado. O mar não tem nada a ver com isso. O fogo também não tem nada a ver com isso. E muito menos a lei da gravidade tem a ver com isso. Agora, aqueles que ainda tentam, por meios midiáticos, propagandas, através de politicagem, de falácias, de retóricas, em formalizar isso como uma coisa natural, algo natural a ser feito. O corpo da pessoa é da pessoa, da mulher, ela faz o que ela quiser. Se ela quiser ter a criança, ela tem. Se ela não quiser, ela não tem. E aí ficam romantizando, fazendo várias espécies de argumentos para que a pessoa tenha o seu livre-arbítrio, a sua vontade de fazer o que quer. Abortar, tirar a criança. O crime que se comete não é contra Deus, a divindade, é contra si próprio. Quem vai ser esmagado por essa prática é a própria criatura que aborta. Porque ela não tem autoridade de retirar de cena a vida de outrem. E o pior de tudo, se essa entidade que ia descer à Terra for uma entidade evoluída, que perdoa, que ama, que compreende, menos mal. Mas se for um espírito atrasado, como na maioria, vai sim se vingar dessa pessoa de todas as formas. E olha que isso pode se estender por 1000 anos. Não pense não que em 1, 2 reencarnações você pode retificar esse crime do aborto. É terrível o seu desdobramento. Bom, eu vou prosseguir aqui então com a leitura do texto. Os infelizes especialistas, entre aspas, do aborto, mal sabem que estão depositando sobre os seus ombros um fardo dos mais horripilantes padecimentos para sentirem seu peso depois que a morte os libertar do corpo físico. Separados do corpo carnal que ainda os protegera contra a investida direta de suas vítimas, depois sofrerão os mais pavorosos sofrimentos pela turba de entidades, almas, que foi impedida de renascer, devido à prática nefanda do aborto profissional, entre aspas. Ou seja, as vítimas daqueles quais os abortadores causaram estarão esperando eles após o túmulo, e ali haverá choro e ranger de dentes, na linguagem do Cristo. Mas não estamos aqui, digo eu, para querer convencer você pelo medo. Estamos esclarecendo para que você fique sabendo sobre isso. Eu penso que os governos do mundo deviam se atentar nessa literatura espiritual, científica e cósmica para poder criar leis a proteger e trabalhar as causas dessa prática horrível que é o aborto. E os desdobramentos disso tudo vai longe. Prossigo na leitura. Não encontro vocábulos para vos descrever o sinistro destino desses desgraçados no além, depois da morte do corpo físico. Nenhuma força consegue protegê-los. E os seus algozes, depois de lhe proporcionarem toda sorte de torturas e pavores, os deixam enfrangalhados, como trapos vivos, entre aspas, na figura dos personagens da mais horripilante novela, jamais criada pela imaginação enferma, de um Poe ou Hoffman. Não desejo torturar a mente do médium, nem impressionar-vos com outros quadros dantescos que então passam a viver no astral inferior, esses transfugas da vida espiritual. Depois de passarem pela terra como tenebrosas parcas, ignorantes ou diplomadas que, por um mísero punhado de moedas, ceifaram a vida na gestação materna. Os abortadores profissionais exterminam vidas que foram criadas por outros, por cujo motivo o prazo de sua expiação ninguém pode determinar, pois isso dependerá muitíssimo do tempo que os seus adversários resolvam torturá-los no além do túmulo, até se darem por bem vingados. Bem, eu paro por aqui essa leitura, mas veja, um espírito que foi agredido violentamente pelo aborto poderá sim se vingar, e não por 100, 200, 300, mas até por 1 milênio ou 2 milênios, influenciando aí de forma obsessiva essas criaturas nas quais cometeram esse crime. É bom pensar sobre o assunto. E você, Ataíde?
lhe dou os parabéns. Esteve aí no Canadá o ano passado, fez aí umas campanhas contra o aborto, tirou algumas fotos. Isso é muito importante. Quais as causas que levam as mulheres a cometerem um aborto? São inúmeras, penso eu. Mas eu acho que o fator preponderante é a falta de apoio do companheiro e da família. Principalmente também o esclarecimento espiritual e os seus desdobramentos. São inúmeras as propagandas de certos indivíduos negativos a querer tipificar o aborto como algo natural e de livre escolha a fazer. Mas não podemos deixar-nos nos influenciar pela mídia, ou por cartilhas, ou por falácias de quem quer que seja, estimulando a prática do aborto como algo natural, que não é. É uma afronta à divina lei cósmica e terá que ser reabilitado pela própria lei. O assunto é muito sério. Aqueles que tiverem interesse de obter esse livro, procurem no estante virtual, no Amazon, na internet. E deixo aqui meu abraço a todos. Valeu, prezado André Basso. Realmente o tema é muito profundo quando analisado pelo critério espiritual, né? E as leis que controlam a vida no universo são implacáveis e incorruptíveis. Portanto, não há nenhuma chance de se burlar tais leis, muito diferente das que temos aqui na Terra, não é mesmo? Mas para encerrar, ainda neste mesmo livro, A Vida Além da Sepultura, a partir da página 234, com o título A Limitação de Filhos e Suas Consequências Kármicas, temos a explicação do Espírito Ramatiz quando diz, abre aspas, há que se conhecer, primeiramente, que um corpo de carne é um dos mais valiosos auxílios no caminho longo da evolução sideral, servindo comumente para que a alma penada e infeliz possa dar largas ao seu remorso causticante e reajustar-se das imprudências cometidas nas vidas pregressas, no serviço reencarnatório do espaço, ou, aqui digo eu, no plano espiritual, na quarta dimensão, né? A oportunidade do organismo físico é valiosa dádiva proporcionada pelos mentores siderais aos aflitos e desesperados para renascerem na matéria. Bom, voltaremos a estudar esse grandioso livro de esclarecimento sobre a vida no mundo espiritual e material. Por ora, eu vou encerrar então com essas palavras do grande irmão sideral Ramatiz, que conclui: maior número de corpos carnais, maior soma de benefícios espirituais, menor número de corpos carnais, menor probabilidades de ventura e progresso das almas desesperadas. Fecha aspas, ponto. Ok, encerramos aqui este tema, aborto, drogas ou viver, e esperamos ter colaborado aí no esclarecimento e boas reflexões sobre o assunto. Obrigado pela atenção, espero você na próxima edição do programa. Um grande abraço e muita luz sideral na sua vida.